Agatha Mary Clarissa Miller, conhecida como Agatha Christie. Ela foi uma escritora inglesa que nasceu em Turkey, no condado de Devonshire, na Inglaterra, no dia 15 de setembro de 1890. Agatha era filha do americano Frederick Miller e da inglesa Clara. De família rica, Agatha estudou em casa com diversos professores particulares, aprendeu piano e canto e com 8 anos iniciou sua educação formal. Passava a maior parte do tempo escrevendo poemas e contos. Em 1912, conheceu o coronel piloto do Corpo Real de Aviadores e em 1914 casou-se com ele, de quem adotou o sobrenome Christie. Quando começou a Primeira Guerra Mundial, Agatha alistou-se como voluntária no Exército da Cruz Vermelha. Em 1917, Agatha estava atuando como enfermeira na Inglaterra e ela aceitou um desafio da sua irmã, da Madge, de escrever uma história policial onde o leitor não pudesse descobrir a identidade do assassino antes do final da trama. Então foi onde a Agatha escreveu seu primeiro livro, O Misterioso Caso de Styles. Essa trama ela se passava numa severa mansão inglesa, que era Styles, e a proprietária é encontrada morta no seu leito, vítima de envenenamento. Em seu livro, surge pela primeira vez Hercule Poirot. O pequeno e elegante detetive belga de chapéu coco e bigode militar se tornou um dos nomes mais célebres dentro da ficção policial. O livro só foi publicado em 1920. Hercule Poirot seria ainda protagonista de uma série de outros livros, mas foi em 1926 que a Agatha conseguiu chamar a atenção do público com o livro O Assassinato de Roger Ackroyd, pois algum tempo depois do lançamento desse livro, ela desapareceu misteriosamente. Agatha desapareceu depois que o seu marido revelou que queria se separar, e ela só foi encontrada 11 dias depois. Alguns afirmam que o desaparecimento foi uma trama para vender mais livros. Enfim, o que importa é que em 1930, já divorciada e romancista de sucesso, ela casou-se com o arqueólogo Max Mallowan e com ele ela viajou pelo Oriente. Então foi aonde ela se inspirou para escrever várias obras, vários livros, entre eles o Assassinato no Expresso do Oriente, em 1934, Morte na Mesopotâmia, em 1936, Morte no Nilo, 1937, Aventura em Bagdá, 1951, e O Assassinato no Expresso do Oriente foi um dos livros mais famosos e foi adaptado para o cinema, para o teatro, para a televisão, e com destaque para a versão de 1974, que deu a Ingrid Bergman o Oscar de melhor atriz coadjuvante. Agatha Christie escreveu 17 peças para o teatro, entre elas A Ratoeira, em 1951, que foi a mais popular e foi encenada mais de 13 mil vezes na Inglaterra. Treze à Mesa, 1933, Por que não pediram a Evans, 1935, O Assassinato no Beco, 1936, Morte na Praia, 1941, Uma Dose Mortal, 1941, Um Corpo na Biblioteca, 1942, A Mão Misteriosa, 1942, Um Brinde de Cianureto, 1945, A Mansão Hallow, 1946, Segunda Correnteza, 1948, Convite para um Homicídio, 1950, Um Passe de Mágica, 1952, Depois do Funeral, 1953, A Extravagância do Morto, 1956, Um Gato entre os Pombos, 1959, As Aventuras do Pudim de Natal, 1960, O Cavalo Amarelo, 1961,
Noite Sem Fim, 1967. Um Pressentimento Funesto, 1968. Um Passageiro para Frankfurt, 1970. E Um Crime Adormecido, 1976. Agatha Christie faleceu de pneumonia em Wallingford, na Inglaterra, no dia 12 de janeiro de 1976. Boa noite. Eu sou o detetive Poirot, Hercule Poirot. Nessa noite, eu vou lhes contar um caso que solucionei, dentre tantos. Dos 33 casos resolvidos, este foi o que mais me impressionou, um deles. Eu estava de férias no Egito. Embarcamos um navio em uma viagem de 7 dias pelo Rio Nilo, com destino à cidade do Cairo. E nesse navio haviam todos os tipos de pessoas. Haviam pessoas ricas, pessoas famosas, pessoas oportunistas e principalmente pessoas interessadas em saber sobre a lua de mel de Lynette Ridgway. E falando nela, era uma mulher linda, dona de uma beleza estonteante, uma mulher muito à frente do seu tempo, que ela mesma administrava a herança da família e todos os negócios. Lynette era amiga de Jacqueline de Belfort, eram inseparáveis e elas se conheceram em um convento. Mas Jacqueline não havia nascido com a mesma sorte que sua amiga Lynette. A família dela passou por uma grande crise familiar. Seu pai, um conde francês, fugiu com outra mulher e sua mãe, uma americana sulista, perdeu toda a fortuna da família no pânico de Wall Street. Um certo dia, Jack foi visitar Lynette, com o propósito de conseguir um emprego para o seu noivo, numa das fazendas da família dela, pois este acabara de perder o seu emprego. Lynette, ao ver Simon, o noivo de Jack, logo sentiu uma forte atração pelo moço, e isso foi correspondido por Simon. Com isso, Simon terminou seu noivado com Jack e casou-se com Lynette. Lynette sempre quis conhecer as pirâmides do Egito, e então decidiram passar a lua de mel a bordo de um navio pelo Rio Nilo. Por Lynette se tratar de uma pessoa muito conhecida em sua cidade, e com o escândalo do casamento, muitas pessoas foram atraídas pela curiosidade e embarcaram junto com o casal nessa viagem. Inconformada com o rompimento do seu noivado e a traição de sua grande amiga, Jacqueline de Belfort decidiu embarcar também nessa viagem, a fim de demonstrar todo o seu descontentamento com a situação. No início, bastava a simples presença de Jacqueline para atrapalhar com a paz do casal. Em cada lugar que o casal estava, Jack se fazia presente, tornando sempre a situação constrangedora para todos. Até que chegou um momento que o casal deixou de lado as provocações de Jack. Eu me lembro muito bem quando ela me falou que ela tinha uma arma. Era uma arma pequena. Era uma arma calibre 22 com o cabo de madrepérola. Nessa noite, que ela me relatou isso, estávamos todos no salão de jantar. E já estava tarde. Então Lynette decidiu se despedir de todos e ir dormir. Mas Jack e Simon continuaram no salão, estranhamente. Foi quando eles começaram a discutir. Jack perdeu a cabeça e atirou na perna de Simon.
Logo após, eu observei que a arma de Jack foi arremessada para debaixo da cadeira. E quando eu fui recolher ela, já havia sumido do local. Imediatamente, Simon foi levado para o meu quarto para se tratar dos ferimentos e Jack se mostrou muito arrependido com o que havia feito. Ainda na mesma noite, algo mais surpreendente aconteceu. Enquanto dormia, Lynette foi assassinada com um tiro no ouvido. A partir desse momento, todos que estavam no navio se tornaram suspeitos, exceto Simon, que estava no meu quarto com a perna baleada. Essa história é surpreendente. Nada é o que parece ser. Muitas vezes o principal suspeito é inocente e a vítima é o verdadeiro culpado. O final dessa história não vou lhe contar, pois o bom detetive ele soluciona o caso, mas não revela o seu segredo. O amor de mãe por seu filho é diferente de qualquer outra coisa no mundo. Ele não obedece lei ou piedade, ele usa todas as coisas e extermina sem remorso tudo que ficar em seu caminho. O arqueólogo é o melhor marido que uma mulher pode ter. Quanto mais velha ela fica, mais interesse ele tem por ela. A essência da vida é andar para frente, sem possibilidades de fazer ou intentar marcha atrás. Na realidade, a vida é uma rua de sentido único. Gosto de viver. Algumas vezes me sinto muito, desesperadamente, loucamente miserável, atormentada pela aflição. Mas mesmo diante disso tudo, eu compreendo que estar viva é uma coisa grandiosa. Isso implica uma atitude desprendida. Creio que minha atitude é a mais egoística. Apenas aprendi a não me deixar tomar por emoções inúteis. Me especializei em assassinatos de interesse silencioso e familiar. Eu gosto de viver. Já me senti ferozmente, desesperadamente, agudamente feliz, dilacerada pelo sofrimento, mas através de tudo ainda sei, com absoluta certeza, que estar viva é sensacional. Ganhar uma guerra é tão desastroso quanto perdê-la. É curioso, não só quando você vê as pessoas fazerem o ridículo, mas você percebe o quanto as ama. A evolução é um processo também. A versão aceita de certos fatos não é necessariamente verdadeira. Jamais demonstre qualquer emoção. Muitos grandes homens são loucos e ninguém sabe disso. Eles próprios não sabem. Nunca diga tudo o que sabe, nem mesmo para a pessoa que você conhece melhor. Sempre espere o pior. É o melhor calmante. Possui o dom de amenizar qualquer golpe. Ainda creio na fraternidade entre os homens, mas sei que agora isso ainda vai demorar a acontecer. Digamos que ainda teremos que esperar uns 10.000 anos ou mais. Não adianta ser impaciente. A evolução é um processo lento. As pessoas que mais nos prejudicam são aquelas que nos ocultam a realidade. Afinal, nem mesmo eu me sentia infeliz, mas apenas apática. Nada parecia ter qualquer importância e os anos foram passando. É realmente muito perigoso acreditar nas pessoas. Eu não acredito há anos. Tudo começara com uma página de romance, mas agora, terminando o encanto, as coisas se apresentavam como uma realidade sombria. O instinto é uma coisa maravilhosa. Ele não pode ser explicado nem ignorado. A maioria das pessoas está sempre ocupada com o que os vizinhos podem pensar.
Mas isso não acontece com os vagabundos ou com os aristocratas. Eles simplesmente não fazem a primeira coisa que lhes passa na cabeça. Não se incomodam absolutamente com nada com que os outros vão pensar. Quando se vive tanto quanto eu, acaba se descobrindo que as pessoas têm mais interesse pela vida dos outros do que pela própria vida. Conversamos sobre insanidade. Um grande homem, gênio, ou uma insanidade? Quem pode dizer? É um fenômeno muito comum. Sempre que encontro alguém que parece pensar muito bem de si mesmo, ou que se gaba muito, sempre fico certa de que há algum momento, algum sentimento de inferioridade em algum canto. Ela vive muito no passado. Muitas pessoas vivem no passado. Coisas curiosas, hábitos. As próprias pessoas, nunca souberam que as possuem. Algumas pessoas não conseguem nunca um pouquinho de felicidade. A explicação dada pelo bom senso já descobri que na maioria dos casos é a melhor explicação. O impossível pode ter acontecido. Consequentemente, o impossível é possível, a despeito das aparências. Dizem que se escreverem livros demais, dizem que se escrevem livros demais hoje em dia. Eu digo não, há sempre lugar para um bom livro. Acho que o presente é o que importa, não o passado. O passado tem que sumir. Se tentarmos manter vivo o passado, acabamos, penso eu, por distorcê-lo. Nós o vemos de maneira exagerada. É uma perspectiva falsa.